Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa live com o tema Chega de se sabotar. Vamos lá. Já tem gente chegando. Renata, Adriano, sejam bem-vindos. Rosane, que alegria ter vocês aqui para esse tema tão maravilhoso que é Chega de se sabotar. E a gente fala muito sobre autossabotagem, mas lembrando, gente, que na verdade toda autossabotagem é uma escolha. É uma decisão que a gente está tendo, mesmo que de forma inconsciente. Toda autossabotagem é uma decisão, sabe? Só que a questão é que muitas vezes a gente não decide isso de forma racional. Ninguém decide sabotar sua jornada, ninguém decide fracassar, ninguém decide procrastinar. Só que isso acontece, a gente se atrapalha, a gente erra por causa de besteira no concurso, explode no lugar errado. Então sempre vai ter alguma coisa que faz com que você não vá para frente, não evolua. E o que está por trás disso, né? O que faz com que você consiga ter aquele primeiro início, né, de força? E o mais importante não é só você dar o primeiro passo, é você continuar. Porque dar o primeiro passo, ele não é tão difícil assim. Para algumas pessoas né? Oi, Lari, bom dia, Thalita. Para algumas pessoas até é possível, você vai lá e dá o primeiro passo, só que a questão é manter essa jornada, e isso não é tão fácil quanto parece. E a gente tem todo um discurso hoje de autoestima, de empoderamento, que na prática é muito bonito, perdão, na fala é muito bonito, mas na prática pode ser bastante desafiante. E a gente tem que entender o que está por trás de toda essa dificuldade. É uma grande energia de culpa. E essa culpa, muitas vezes, são culpas que você nem racionaliza muito bem. Quando a gente olha para a história, eu gosto muito de pegar a história, quando nós vamos falar aqui, você vai observar que as instituições sempre usaram muito de culpa, de invalidação e sempre colocaram muito a mulher nesse lugar de passividade, de objeto, de ser escolhida e não de decisão. E hoje, pela primeira vez, nós estamos sendo sujeitas da nossa própria vida. Nós estamos tendo independência, nós estamos conquistando espaço e isso vai acarretar muito um sentimento forte de culpa. Só que muitas vezes não ali de forma racional. Então é essa culpa que a mulher tem de ter o próprio dinheiro, de poder escolher, de ter medo de errar, de não dar conta, o medo de seguir o próprio caminho. É como se a gente estivesse buscando ainda uma autorização. Então, um exemplo, quando a gente olha para conteúdos que falam com deboche da mulher que se toca, né? Tipo, como se, com deboche ou com acusação da mulher que se toca. É porque a sociedade não autoriza a mulher a ter prazer por conta própria. Ela precisa de um homem. Ou até mesmo conteúdos que a gente olha e que faz a mulher se sentir culpada por ser independente. Já viu? Aqueles que falam assim, você atraiu um homem feminino porque você é masculina. Ou seja, já é bem problemático ali, né? Porque tá falando que um homem feminino é um homem pra nada, preguiçoso, então feminino é uma coisa preguiçosa, entende? E é o que eu quero dizer, esse conteúdo que fala, você, por ser uma mulher masculina, tá atraindo um homem fraco, um homem não sei o que e tal, tal, tal. O que tá por trás é, você por ser uma mulher ativa, que faz acontecer, não vai receber amor. Então você vai ter que pôr menos. E na verdade não é assim que funciona, né? Na verdade, você está pegando um discurso e colocando essa mulher se sentindo culpada, como se ela não merecesse amor, como se fosse um lugar vazio. E muitas vezes esse lugar da autoestima acaba se tornando sim um lugar vazio, um lugar angustiante para a mulher. E aí ela não sabe lidar com isso porque é tudo muito novo. E como que a gente faz para poder lidar com toda essa jornada? Primeiro ponto é a autocompaixão, porque, gente, o processo do despertar para a sua autoestima, para o seu valor próprio, ele não é linear. Ele não é um belo dia você acorda e fala, cansei de ser uma mulher que abaixa a cabeça, que tenta ser boazinha para todo mundo. Não, a partir de hoje eu vou mudar. E aí você começa, só que depois você oscila. Isso faz parte da jornada. Então você vai errar durante o processo. E muitas vezes nós somos muito cruéis com a gente mesma. A gente tem uma autocrítica muito forte. E lembra, gente, o mundo lá fora, ele reflete o que tem dentro da gente. É claro que eu sei que existe toda uma complexidade de gênero, raça, situação financeira, mas a gente não pode abraçar isso como desculpa para não
para não ter a coragem de assumir o nosso lugar na vida. Então, muitas vezes, você não consegue lidar com a sua própria postura, você começa, mas você cai. E aí, por que você cai? Porque você não tem estrutura ainda. Então, você precisa ter essa autocompaixão com os erros que você tiver, com os equívocos, com os enganos. Tem muitas vezes que você está numa situação e aí você escolhe X e Y. Um ano depois, você olha para trás e fala, nossa, mas eu podia ter escolhido Z e W. Não! Você escolheu o que você conseguia ver naquele contexto, com o nível de consciência que você tinha, com as emoções que você tinha, com os suportes, com as ferramentas que você tinha. Então hoje você faria diferente porque hoje você tem outro nível de consciência. Mas não, o que você faz? Você olha para si, você olha para o seu passado com auto-julgamento, com autodepreciação, com crueldade em relação a você mesma. Gente, vocês estão ouvindo o cachorro do vizinho? Um outro ponto muito importante é sair desse perfeccionismo da espiritualidade, que é uma armadilha que eu vejo que nós caímos muito. E eu já caí, eu caí recentemente, vocês caem também. O que é esse perfeccionismo da espiritualidade? Quando a gente inicia o nosso processo de autoconhecimento... Ai, gente, eu amo quando vocês mandam coraçãozinho, tá? Ó... Quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, a gente se cobra muito ser essa pessoa espiritualizada, que perdoa todo mundo, que não sente raiva, que não se afeta pelo ambiente. E aí a gente acaba gerando muita frustração, né, Juliana? A gente começa a se frustrar demais, porque a gente vai sim ser afetada pelo ambiente, a gente vai se frustrar, a gente vai ter raiva, a gente vai ter medo, a gente vai ter dúvida, e aí, principalmente quando a gente começa com a lei da atração, eu tive esse processo, eu acredito que muitos aqui tiveram, a gente não aceita ter essas emoções consideradas baixas, porque uma das premissas da lei da atração é pensamento positivo, sensação positiva, ação positiva. E aí, resultados positivos. Não estou questionando, porque eu ainda gosto, eu acho que tem momentos que a gente tem que dedicar exercícios no dia para a gente ter uma sensação de paz, para a gente ter pensamentos bons, eu ainda concordo. O problema é quando você vai para um lugar de uma repressão e no lugar de uma autocobrança muito grande, porque se você está sentindo raiva, medo, dúvida, angústia, é porque alguma coisa essa emoção está querendo dizer. E quando você simplesmente não se permite sentir isso, você está se abafando. Ah, mas eu não posso sentir medo, porque se eu sentir medo, eu vou atrair a tal situação. Tá, o que a gente não pode é ficar alimentando o medo. Mas se o medo está ali, ele tem que ser ouvido. Porque ou você está se colocando numa situação de risco e ele tem que ser ouvido, ou ele é um delírio da mente. E aí que a gente tem ali a inteligência. É aí que vem o próximo passo. Por isso eu odeio esse discurso de pensamento positivo. Sim, o discurso do pensamento positivo, ele acaba sendo um discurso que nos infantiliza. E é muito importante a gente ter esse cuidado com aquilo que deixa a gente nesse lugar infantilizado. Uma coisa é a gente ter o pensamento realista. Porque o pensamento negativo, ele também é uma ilusão. Quando eu olho e acho que tudo vai dar certo, eu estou me iludindo. Porque as coisas não vão dar certo ou errado, elas vão dar. Elas vão ser. Mas quando eu olho e acho que tudo vai dar errado, eu também estou num lugar de ilusão. Porque eu entro num espaço de pavor e também de procrastinação. E às vezes a gente acaba criando essa cisão. Uma parte nossa que quer pensar positivo e a outra que está pensando muito negativo. Aí vira uma briga interna. Ao invés de você encarar que a vida é. A vida acontece. Aí a questão é o que eu vou fazer a partir daquilo que me acontece? O que eu me autorizo? Que é o que a gente fala sobre o ser mulher. A sociedade agora que está aprendendo a nos autorizar a fazer certas coisas. Exatamente, Renata, sempre em busca de equilíbrio. Agora que a sociedade está nos autorizando a ter o nosso espaço, a escolher ter parceiro ou a escolher não ter parceiro, a escolher a nossa profissão, só que isso ainda é com culpa. Então, ainda há certos meios que não nos autoriza a fazer isso totalmente. Aí você vai com esse sentimento de culpa, de não permissão. E aí quando você começa a caminhar, vem essas ideias que não vai dar certo. Ou então você começa a caminhar no pensamento positivo. Não, vai dar certo, eu vou conseguir e tal. Você chega lá e se frustra. Aí o negativo volta. Aí, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, você tá se iludindo, você tá se enganando. Ao invés de você perceber, tá, mas o que teve ali, né? O que tem ali pra mim? E aí que é o próximo passo, que é o viver em presença, observar o momento presente. É uma frase do Gasparetto, as coisas não são boas e as coisas não são ruins, as coisas são.
Talvez por isso as mudanças na minha vida fossem mais difíceis, a culpa gerada. Exatamente, Juliana. A culpa, e, gente, porque quando a gente fala dessa culpa, muitas vezes ela está num nível muito inconsciente. Pode ser uma culpa de você estar seguindo um caminho diferente da sua mãe. Aí você fala, mas Diana, minha mãe sempre me apoiou. A minha mãe sempre me incentivou. Não faz sentido. Só que, lembra, nós mulheres temos uma relação muito forte com a nossa mãe. Porque lá atrás, a mamãe, sem querer, ela joga na gente as frustrações, as projeções dela. Não é por sacanagem. Algumas são, viu, gente? Mas deixa esse tema para outro momento. Mas muitas vezes elas acabam jogando isso. E inconscientemente você quer honrar essa mãe, você quer respeitá-la. E para o inconsciente, honrar sua mãe é seguir o mesmo caminho que dela. É seguir a jornada dela. Só que a jornada dela é dela, a sua é outra. E isso vai gerando ali um sentimento de culpa. Juntando com todo esse social que não te dá autorização de conquistar algo, a não ser que seja através de um homem. Eu só posso ter prazer se um homem me assumir. Eu só posso ter dinheiro se eu casei com um homem rico e ele me fornece isso. Caso contrário, entende? É esse lugar que a sociedade muitas vezes nos coloca e quando você rompe, você tem que lidar com isso. Gente, a internet aí tá boa com vocês também? Porque aí que a Larissa está falando que a internet está caindo. Que aí se eu souber que é aqui, aí eu vejo se eu troco. Senão, a gente continua. Então, vamos lá. Me fala como é que tá a internet aí com vocês também, pessoal. Um próximo passo muito importante e que a gente cai bastante é quando a gente se compara. A gente compara as nossas jornadas com as outras pessoas. A tal da inveja, que eu falo muito pra vocês. E quando eu falo de inveja, eu gosto muito de olhar pra ela, não naquele lugar de medo. Ai, a pessoa tá com inveja de mim, ela tá me jogando uma energia ruim. Não. Eu quero que você comece a olhar a inveja do seu lugar. Obrigada, Renata. Quando eu sinto inveja do outro, é aí que está o poder. Porque quando o outro sente inveja de mim, o problema é dele. É problema meu quando eu me deixo ser afetada por olhares, comentários, aí sim. Porque a pessoa com inveja é como se ela não estivesse me autorizando. E aí que a gente tem que ter essa consciência de falar, foda-se que você não me autoriza, eu vou fazer o que é o melhor para mim. Agora, quando você tem inveja, ali é uma oportunidade incrível de autodespertar. Porque a inveja que eu sinto da outra pessoa me diz duas coisas. Uma, o que eu queria ter e eu não sinto que tenho. E outra, o quanto que eu não confio em mim mesma para conquistar aquilo dali. Então é um processo muito importante. E se a gente não tiver consciência dessa inveja, a gente vai entrar no lugar de ingratidão. Porque eu me comparo com a coleguinha que ela tá tendo um monte de coisa que eu não estou tendo, começo a sentir inveja dela e ali eu começo a invalidar tudo o que eu conquistei até aqui. Ou o que eu venho conquistando. Bom dia, minha linda! Bem-vinda! Pessoal chegando, estou muito feliz com a presença de vocês. E aí que entra uma outra parte também dessa jornada, que parece que é fácil, mas na prática não é, que é paciência. Tenha paciência com o seu processo. Milagres a gente não compra. O processo, ele acontece de forma, como eu falei para vocês, não é de forma ideal, ela vai acontecendo e você vai caindo, então é importante ter processo, ter paciência com você mesma. É como aquela sementinha que a gente planta. E a semente, quando nós plantamos ela, se você ficar lá cavucando, ela morre. Você tem que plantar e esquecer, e confiar. Confiar que você plantou a semente certa no solo certo. E ter uma percepção ali de data, né? Ah, aquela semente começa a brotar em tal momento. E sempre cuidando, sempre cativando. Ainda mais quem vem de um sistema muito opressor ou muito submisso. Você sair do processo pode ser muito doloroso, porque você vai começar a subir. As questões inconscientes, elas vêm à tona quando a gente começa a escolher a nossa própria vida. Paciência, isso é o meu grande dilema. E o meu também, viu, Renata? Porque quando eu tô aqui falando, eu não tô falando só como aquela pessoa superior que chegou até lá, não. Eu tô falando como uma pessoa que tá vivendo tudo isso. Que teve os momentos de alta, de uau, teve os momentos de queda, os momentos que a gente acorda. Então eu também sou uma pessoa super impaciente, que também me sabotei, que também deixei a inveja me colocar pra cair, me colocar na ingratidão. Então é um processo. E por isso que eu falo, gente, vocês têm que ter paciência e compaixão com vocês mesmas. Muitas vezes, eu já até falava isso com uma cliente minha, geralmente as pessoas que seguem meu trabalho, que vê sentido no que eu falo,
elas têm uma sensibilidade. Então é uma coisa assim, é muito raro eu estar com uma pessoa e eu ver que essa pessoa não tem uma certa sensibilidade. E uma coisa que muitos de vocês têm é empatia. E empatia é uma coisa que ou ela pode... É uma energia muito poderosa, mas que ela pode te destruir. Porque empatia é a capacidade que a gente tem de olhar para a questão do outro, de perceber o porquê que o outro agiu como agiu, de sentir a dor do outro. Então pode ser algo muito rico, que você pode ajudar a pessoa, mas pode ser algo que vai te levar para o buraco. Porque nessa de entender o processo do outro, de entender a dor do outro, muitas vezes ele te suga. E aí uma coisa que é importante entender também é, as pessoas não são burras. As pessoas, elas têm capacidade de escolha. E aí pega muito na nossa arrogância. A mulher, né? Vamos aqui olhar pra gente não só como vítimas de um sistema, mas vamos olhar também numa visão crítica. Nós somos muito arrogantes. Nós, mulheres, somos muito arrogantes em um certo ponto, no sentido de achar que a gente resolve a vida do outro. É o tal, né? Não, mas com o meu amor eu vou mudar ele. Ah, mas as pessoas precisam de mim. Quando a gente entende a nossa insignificância e para de tentar mudar o outro, entender que o outro é adulto, que o outro tem condições de aprender, aquilo ali nos dá mais liberdade. Quando eu olho muito para a minha história, eu tive uma época que eu peguei uma liderança em relação à minha família. Esses dias eu até fiz um post sobre a filha solteira e sem filhos. Era uma reflexão sobre a minha história, quando eu coloquei aquilo dali. Porque eu comecei a tomar conta dos meus sobrinhos como se fossem meus filhos. Eu comecei a ter uma liderança em torno da família, das festividades e tudo mais, que eu comecei a ver que aquilo estava me sugando, porque não era o meu lugar. Eu não sou mãe dos meus sobrinhos. Se as minhas irmãs não estivessem fazendo um bom trabalho, era questão de levar para o conselho tutelar e pegar a guarda para mim. E não era isso. Elas estavam fazendo o trabalho delas. É claro que nunca é perfeito. Quem é mãe sabe disso, é desafiante. Uma hora você é boazinha demais, uma hora você explode demais, então faz parte da vida. Então elas tinham as imperfeições e eu estava ali, julgando elas. Até que eu entendi, não era o meu espaço. Tia tem que ser tia, simples assim. E aquilo ali me deu uma liberdade muito grande. Parei de querer liderar a minha família, cada um cuidava de si. E aí o que aconteceu? A minha relação com eles melhorou 1000%. Ficou mais leve para mim eu poder olhar para minha jornada e olhar para minha vida. Então é um primeiro ponto. Isso aí vai em muitos lugares também, amizades, relacionamentos, porque a gente quer mudar o outro, a gente acha que o outro não vai dar conta, que o outro precisa da gente. E isso não é verdade. O outro dá conta. Só que você tem que se permitir viver o seu melhor, viver a sua potência. O que a gente falar é fácil. Na prática é outro 500, mas ainda assim é o caminho. Porque é muito pesado a gente seguir a nossa própria jornada. Não é fácil, porque você tem que lidar com a angústia, você tem que lidar com o vazio, você tem que lidar com o medo. Só que ficar parada no mesmo lugar que você tá também é pesado. Só que a diferença é que você tem uma falsa sensação de controle. Você tem uma falsa sensação que você consegue prever o dia de amanhã. É falso, porque a qualquer momento isso pode ruir. A qualquer momento você pode perder o seu trabalho, a qualquer momento seu relacionamento pode acabar, a qualquer momento uma pessoa que você ama pode falecer. Então todo esse sacrifício que você está fazendo para poder manter o controle, a qualquer momento pode ruir. Agora quando você vai para o vazio, ali você vai encontrar você mesma, a sua força interna. E aí que vem o próximo passo, para de esperar o herói. E a gente, né, e nós mulheres, a gente é muito ainda iludida com a ideia do príncipe encantado, que vai tirar a gente da torre, vai resolver nossos problemas, vai ser o homem provedor e que não sei o quê. Eu não estou criticando a ideia de homem provedor. Só que eu estou falando que às vezes eu vejo as mulheres se sacrificando por esse ideal e que talvez nunca aconteça. E quando acontece, muitas vezes esse homem vai embora e ela fica ali. Então o que você está fazendo por você? E o quanto que isso pode ser até inconsciente, tá, gente? Às vezes você está ali com a sua vida empacada, estagnada, porque você está esperando um homem provedor. Ou você está esperando que o seu homem passe a ter mais atitude. Entende? E às vezes não é um homem na figura de um parceiro, mas pode ser uma instituição, um lugar de trabalho, um concurso. Você está esperando aquilo ali acontecer para você agir, porque você está presa na sua covardia. São dois lugares que nos sabotam muito. É a nossa covardia interna e a nossa arrogância. Aquela covardia que eu falei sobre esperar que venha alguém resolver nossa vida, porque a gente tem medo de ser ativa, de ser sujeito da própria história.
Por anos, nós fomos propriedade, objeto. Agora, a propriedade está tendo voz. E isso gera medo. Isso gera culpa. Aí, vocês veem esses conteúdos que falam aí, ó, tá vendo? Foi ser masculina, por isso que não é amada. Sendo que não é bem assim. E gera toda essa culpa quando você segue a sua própria jornada. E o próximo ponto, que é curar os seus traumas. Que é o que a gente faz aqui, o que a gente faz nas sessões de terapia holística, nos grupos de estudos, que eu vou voltar a fazer grupos. Eu fiquei muito tempo sem fazer, eu vou retornar. Em breve eu vou falar mais sobre para vocês sobre isso, tá? Para que a gente possa olhar para a nossa história. Não é sobre remoer o passado, mas é sobre olhar o passado com consciência. Como que você sabe que o seu passado tá aí? Quando você vê a história se repetindo. Se olha e fala, cara, mas é a mesma história, só que as pessoas são diferentes. E olha lá que tem gente que tá tão estagnado que é a mesma história com a mesma pessoa. E aí é muito desesperador, porque cria uma ilusão congelada de que a vida é aquilo dali. Só que isso é a armadilha da mente. Então, quando a gente acredita na mente, você vai vivendo aquela realidade dia após dia, e parece que nunca vai sair daquilo dali, sendo que pode ser muito melhor. Agora, gente, vamos passar para os exercícios, como eu havia prometido para vocês. O que eu vou fazer? Primeiro, né, só falar um pouquinho do tarô, que é essa ferramenta incrível, que quem me conhece sabe que eu utilizo muito essa ferramenta como propósito de autoconhecimento. Por quê? Eu acredito muito no pressuposto de que tudo é energia. Quando vocês estão aqui falando comigo, seja vocês que estão aqui ao vivo, brigadão, ou quem está vendo a retransmissão e está vendo sentido no que eu falo, é porque tem alguma questão ali na nossa energia que fez sentido para vocês estarem ali. Oi, Yasmin, saudade de você, minha linda. Então, existe algo ali que faz sentido pra gente. Então, as cartas é a mesma coisa. Quando você vem tirar a carta e aparece, vamos supor, aparece no conselho, na carta principal, o enforcado. Gente, eu amo o enforcado. Parece que é uma carta feia, né, gente? Mas eu acho essa carta muito libertadora, porque é uma carta que fala assim, descansa. Porque quando o enforcado aparece, sabe aquele momento na vida que parece que os problemas é grande demais e você é muito pequenininho? E aí o enforcado fala assim, descansa, eles vão se resolver. Cuida do que dá. E quando fala cuida do que dá com a energia que você tem. Porque tem momentos na vida que a gente quer ter aquela energia, né? De acordar às 6 da manhã, ir lá e fazer acontecer, dormir à meia-noite. E você não tem essa energia. Aí vem a culpa. Aí o enforcado fala, faz com a energia que você tem. Porque às vezes você tá com tanto trauma, você tá com tanto peso, que só de você tomar banho já é um ganho. Entende? Então você tem que ter essa consciência. Qual que é a minha capacidade energética? E descansar. Aí vem uma carta no bloqueio, que é, vamos supor, Rainha de Espadas. Eu gosto muito da Rainha de Espadas, mas no nosso exemplo ela aparece no bloqueio. Então, quando é no bloqueio, sabe aquele momento na vida que a gente quer dar uma de indiferente? Esse aqui é um dos arquétipos negativos que eu tenho muito forte. Eu tenho muito essa coisa de querer dar uma de indiferente, de que tô nem aí. Isso aí, nós fazemos muito isso, né? Eu não vou lidar com as emoções agora, eu vou ser muito racional. E nem sempre dá pra gente ser 100% racional. Tem hora que a gente tem que olhar para as nossas emoções, para as nossas questões. Então é um jogo que falaria mais ou menos isso. Olha, descansa mais, o que você podia fazer, você fez. O que tiver no seu caminho de fazer, faça. Mas descanse, para de ser tão crítica com você mesma, para de ser tão racional. Porque o racional agora, nesse momento, ele tá te doendo. Uma coisa que eu acho muito bonita no tarô é que ele não é um lugar de 6 passos pronto. Não é um lugar que eu falo pra você assim, olha, você tem que ser mais razão e menos emoção. Ou então, olha, você tem que seguir o coração. Não, porque o tarô, ele entende a energia do momento. Tem momento na vida que a gente tem que ser mais razão mesmo, que a gente tem que ser prático. Tem momentos que a gente tem que ser mais enforcado, tem que ser mais devagar. Tem momentos que você tem que ouvir a emoção, porque o mental tá tão bagunçado que se você tentar ser racional, você não vai conseguir. O seu racional tá muito cruel com você mesmo. E aí você vai ter que ser mais emoção, você vai ter que... Entende? Isso que é o bonito que eu acho no jogo de tarô. Quando eu faço ali a leitura da Cruz Celta, e é uma das razões pelo qual eu decidi voltar a fazer o tipo de leitura que eu fazia antes, que é apenas a leitura da Cruz Celta, sem adivinhação e tudo mais, porque quando eu quero adivinhar com o tarô, eu tô entrando no lugar de controle.
E aí eu quero controlar, sendo que a energia muda. Muitas vezes eu posso tirar as cartas hoje e elas falarem, olha, vai dar certo esse caminho. Só que depois a tendência muda. E tem gente que tem maturidade para lidar com isso. Tem gente que já congela e fica ali obcecado. Como assim? O tarô falou que não vai dar certo. Não, ele não falou que não vai dar certo. Ele falou que tem uma tendência a não dar certo. Só que você mudar a postura aqui, tá? E aí o próximo, eu vou fazer um exercício com vocês, que é uma das ferramentas que eu utilizo nas minhas sessões, tá? São várias que eu utilizo, mas uma que eu gosto bastante é do Theta Healing. Ele em só não faz todo um milagre, mas ele é muito rico, porque ele é uma investigação que você faz com você mesmo e com a sua história, de entender quais são as crenças que eu tenho que estão me fazendo ficar nesse lugar. Seja nesse lugar de não assumir minha potência, não assumir o meu melhor, não assumir minha coragem. E aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fechar os olhos, quem puder. Quem tiver assim, às vezes vocês estão me ouvindo e tá lavando uma vasilha, tá almoçando, não precisa fechar os olhos, mas concentra, tá? E vocês vão dizer sim. Só que vocês vão dizer sim só se fizer sentido aos meus comandos, beleza? Renata, bom dia, linda. Boa tarde, né? Depois de meio-dia, boa tarde. Vamos lá, fechando os olhos, todo mundo. Quem tiver a opção de fechar os olhos, melhor ainda, mas quem não tiver, tá tudo certo. Depois volta aqui na retransmissão e ouça. Respira. Você me permite que o programa, se eu ousar colocar o meu melhor no mundo, estarei sendo arrogante, prepotente, eu estarei tirando de outra pessoa, seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico enviado para a luz, e que no lugar seja trago a consciência. Quando eu assumo o meu melhor, eu estou sendo humilde, eu estou sendo consciente da minha potência, e ao ser consciente da minha potência, eu posso criar coisas novas, permite? Que o programa é feio mulher que se exalta, que conhece o seu próprio potencial. Uma mulher que conhece seu próprio potencial e assume isso, ela está sendo arrogante e vai ficar sozinha. Seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico enviado para a luz, e que no lugar seja trago a consciência. Eu sei qual é a sensação de me dar o direito de ser uma mulher com voz, com potência e com ousadia, permite? Que o programa, o meu brilho apaga o brilho das outras pessoas. O meu brilho faz com que as outras pessoas se sintam intimidadas, excluídas, rejeitadas. Então eu preciso apagar o meu brilho para poder ser amada. Seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico enviado para a luz, e que no lugar seja trago a consciência. O meu brilho também leva luz para as outras pessoas. Quando eu brilho, eu ensino as outras pessoas que elas podem brilhar também e que é seguro, permite? Que o programa é ridículo eu seguir o caminho que eu almejei. É diferente. Não há outras pessoas fazendo igual o que eu fiz. Então é melhor eu mudar de ideia e buscar uma coisa mais racional e lógica. Seja removida de todos os níveis, resolvida no nível histórico enviado para a luz, e que no lugar seja trago a consciência. Eu sei qual é a sensação de ser única. Eu tenho o direito de ser única. Deixei de achar que eu tenho que pedir autorização das pessoas para que eu seja única, permite? Muito bem. Fez sentido para vocês um pouquinho desses downloads que eu fiz? Para algumas pessoas vai fazer mais, para outras nem tanto, para outras precisa investigar também, para outras pode parecer uma coisa desconfortável. Porque falar sobre se autorizar, né? Falar sobre se autorizar a ter espaço na vida pode ser algo muito... mexer em muitas resistências em vocês. E é isso, gente. Eu amei a presença de vocês, quem esteve aqui. Quem puder depois comentar. E vocês puderem sempre ajudar a gente no engajamento, comentando, curtindo, compartilhe essa live com quem fez sentido para vocês. Eu vou trazer mais lives daqui uns 2 ou 3 dias. Fiquem atentos que vai ter mais conteúdo pra gente poder falar, mais exercícios. E quem quiser se aprofundar, me chama que eu explico como que funcionam as sessões. Em breve eu vou fazer um grupo de estudos, tá? A gente vai fazer alguns processos de limpeza e tudo mais. Aí eu vou explicar direitinho na semana que vem. Renata, que bom, minha linda. Saudade de você, ó.
Um beijo imenso pra ti e pra todos que estiveram aqui comigo até o finalzinho, ó. Coraçãozinho, amei. Tchau, tenha um ótimo final de semana.